Oi, turma do nono ano. E aí, meus queridos? Como está essa força aí de vocês? Tudo bem? Todo mundo com saúde? Ótimo. Por aqui nós vamos então continuar os nossos trabalhos com o Líder em Mim, do Líder em Mim. Hoje nós vamos encerrar essa unidade, essa unidade que tem como título Decisão 3, Família, né? Nós fizemos duas atividades na aula passada e hoje vamos fazer 3 atividades, as atividades 3, 4 e 5. Falando ainda sobre essa comunidade tão importante e especial, eu diria a mais importante de todas, que é a nossa família. Família dada por Deus, família abençoada, família escolhida por Deus e que você foi presenteado por Ele com esta linda família. Então, iniciando a nossa aula aqui, quero dizer para vocês: ame sua família, cuide da sua família, trate bem todas as pessoas da sua família e saiba que eles são seus amigos mais fiéis. Aqueles que vocês podem contar o tempo todo e que jamais vai querer aquilo, nada, e que jamais vai querer algo de ruim para vocês, pelo contrário, só vai querer o sucesso de cada um de vocês. Vamos lá então na nossa aula? Aqui nós refletiremos sobre as atividades 1, mitos sobre adolescentes, 4, como ser ouvido e 5, aprenda a ouvir. Esse último aqui, aprenda a ouvir, vocês já sabem muito bem. Isso está no hábito 5, compreender para depois ser compreendido. Vocês já aprenderam isso desde o 7º ano. Então, vamos colocar em prática aqui, nesse tema sobre a família. Conceito-chave, aquele que nós já tivemos na aula passada: conhecer melhor seus pais para fortalecer o relacionamento entre vocês. A gente, às vezes, acha que conhece direito as pessoas que estão ali, os nossos pais, os nossos irmãos, mas a gente sabe que não conhece ninguém. Aliás, às vezes nem nós nos conhecemos. Então, a partir do momento em que a gente se propõe a conhecer melhor os nossos pais, entender qual foi a educação que meus pais tiveram, por que será que às vezes eles são tão duros, são tão exigentes? Então, conhecendo, a gente fortalece mais esse relacionamento. E aí eu acredito muito que o diálogo vai fluir de uma forma muito mais positiva. Qual é o melhor conselho que você já recebeu dos seus pais? Qual foi o melhor conselho? Conselho que, quando você faz alguma coisa, você, opa, isso aqui eu não posso fazer. Nossa, eu lembro desse conselho que meu pai, a minha mãe, a minha avó, meu tio me deram. Qual foi o maior conselho, o melhor de todos, que está guardado aqui no seu coração? É bom a gente lembrar disso, né? Aquele conselho que você recebeu lá com a cabeça ali no sofá, nas pernas da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua tia, dos seus avós, e que marcou. Vamos aí relembrar? Ótimo. Você lembra? Conselhos são dados todos os dias. Mesmo quando o filho não pede, a gente está sempre dando um conselho. Faz parte da nossa atribuição como pais responsáveis. É isso mesmo, acho que às vezes a gente, né, pega ali no pé de vocês, mas eu já disse aí para vocês na sala de aula, né? Ou melhor, já disse lá na sala de aula. Mesmo quando a gente erra, a gente está buscando acertar, porque nós pais só queremos o melhor para vocês. Então, mesmo quando vocês não pedem o conselho, estamos nós lá, dando o conselho, né? Isso aí a gente aprende também, como eu disse, no hábito 5, compreender para depois ser compreendido. Às vezes a gente tem que aprender mais a ouvir, né? Admito, né? Eu aqui como mãe admito que nós temos que saber ouvir mais, mas mesmo quando a gente não ouve como vocês gostariam que de ser ouvido e acabamos atropelando, dando aquele conselho, aceitem, porque é com muito carinho. O período é complicado, nesse período de adolescência, onde todo mundo diz que, usam até aquela palavra meio chata, que eu também não concordo, não é adolescente, é aborrecente. Isso não existe. O período é complicado realmente, e poucos pais sabem como lidar com ele.
Mas uma coisa é certa, adolescentes ainda precisam dos pais. Nós estamos vivendo aí uma realidade, vocês sabem muito bem, de muitos jovens, adolescentes mesmo, que já acham que já podem, que já dão conta da sua própria vida. E já estão deixando de lado os conselhos dos pais. Às vezes preferem, nós já vimos essa unidade aqui sobre os amigos, preferem levar adiante o conselho daquele amigo que ele considera o melhor de todos. Ele vai lá em busca daquele conselho, mas não compartilha com os pais. Porque os pais não querem entender essa fase que vocês estão vivendo, que ele está vivendo. Mas entendam, procurem ser mais compreensível. Compreenda para depois ser, para poder ser compreendido. Nós pais, como eu já disse, nós erramos, mas no intuito de querer acertar. E quando a gente silencia, um dos dois tem que silenciar. Ou você tem que silenciar para compreender primeiro, ou seus pais têm que silenciar. Se um não faz, o outro tem que fazer. Só quando isso acontece é que realmente a gente consegue manter o diálogo e um relacionamento mais maduro, mais eficaz e de uma qualidade inquestionável. Mesmo sabendo que nunca esse relacionamento vai ser 100%. Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. O que você costuma dividir com os seus pais? Não é só aquele pedaço de bolo, aquele brigadeiro, sei lá, mas o que você... Não só os problemas, mas tem outras coisas que você também costuma dividir com os seus pais? Sei lá, confidência, aquele segredo, aquela fraqueza que você teve lá na sala de aula, aquele aborrecimento que causou ali com um amigo, aquele, sei lá, aquele encantamento que já está surgindo por aquele garoto ou por aquela garota. Tudo isso nós temos que dividir. Tem uma música que hoje eu cedo, armando as coisas aqui em casa, estava ouvindo, e aí me lembrei justamente dessa aula do 9º ano, né? E que fala que tem um lugar, não me lembro o nome do cantor, é uma música católica, né? E que fala assim, que o melhor lugar que nós vamos encontrar, aquele lugar onde nós vamos sempre voltar, que é o lugar seguro, é a nossa família, é a nossa casa. Então dividam com os pais de vocês, dividam enquanto vocês estão aqui, dividam enquanto Deus nos permite ter esta família. Eu sei que às vezes é dolorido a gente ouvir, mas não sabemos até que dia nós vamos estar ao lado do outro. Então, não saia de perto dos seus pais, né? De perto da sua família, sem deixar algo de bom, sem falar algo de positivo, principalmente agora nesse período de isolamento, onde vocês estão mais perto ainda dos seus familiares. Aproveitem para dizer o quanto eles são especiais, o quanto vocês os amam, o quanto eles são especiais, o quanto eles são necessários na vida de vocês. A família, por mais exigente que seja, é sempre a comunidade primeira e essencial para o sucesso dos filhos. São eles. É lá que as coisas vão se organizar ou se desorganizar para depois se organizar. É lá na família. É lá na família que nós vamos juntar os caquinhos, né? E fazer de novo aquilo que foi quebrado. É lá na família. Porque são eles que suportam o nosso mau humor, são eles que suportam as nossas fraquezas. Tudo isso é na família. Esse grande presente de Deus. Lembre-se, um excelente relacionamento é resultado de um processo. Não espere que isso aconteça do dia para a noite. Porque não acontece. Às vezes a gente fica olhando a família do vizinho. Ah, mas eu queria tanto que a minha mãe fosse igual à mãe do meu amigo. Que o meu pai fosse igual ao pai do meu amigo. Pai bom, mãe boa, é aquela que nós temos. São eles, os grandes presentes de Deus. E são a eles que nós devemos todos os dias e por eles agradecer a Deus. E dizer o quanto nós somos felizes pelo sacrifício que os pais de vocês fazem. Mas esse relacionamento eficaz, ele não acontece da noite para o dia. Eu tenho que entender
o porquê que meu pai e a minha mãe às vezes exigem tanto de mim, o porquê que às vezes eles, num determinado ponto, eles não confiam tanto em mim, o que eu posso fazer para que esse relacionamento seja melhor. Entendeu? Mas faça a sua parte. O que você pode fazer para conquistar a confiança dos seus pais? E aí? Às vezes vocês querem ir naquela festinha, naquele aniversário, mas não conseguem ter a confiança dos pais. Ah, você não vai. Ah, mas aí a gente costuma dizer, mas fulano vai, a mãe deixa. Mas você não é todo mundo. Mas como é que é o relacionamento lá, do outro lado? Atenha-se ao seu relacionamento. E o que você pode fazer para galgar, para conseguir conquistar a confiança dos seus pais? Que tal você começar a pensar, o que eu poderia fazer? Aproveita, vocês lembram, não sei se lembram, mas no livro de vocês tem o gráfico plus delta. Coloque aquilo que você já faz e coloque aquilo que você ainda precisa fazer de melhor, para melhorar o relacionamento entre você e seus pais. Para conquistar a confiança dos nossos pais, primeiramente precisamos estar mais abertos a compreendê-los. Gente, olha, uma coisa é certa. Nós estamos em uma outra geração, no meio dessa geração de vocês, e fomos educados em outra geração. É natural, é completamente normal que a gente haja de forma que vocês às vezes, poxa, mas por que minha mãe faz isso? Por que meu pai faz isso? É natural. Agora, quando é que a gente vai acertar um pouquinho essas arestas e se organizar? Quando a gente conversa, quando a gente tenta compreender o outro. Aqui está uma imagem que retrata muito bem essa nossa convivência. Às vezes a gente mais ouve do que fala, né? Mas há um momento de ouvir e há um momento de falar. Aprender a ouvir, como eu disse, isso é o hábito, sim, compreender para depois ser compreendido. Nem que você às vezes tenha que parar só para ouvir. Tentar entender a missão dos seus pais e perceber o valor de cada atitude, se colocando no lugar deles, daí então você conseguirá ser entendido. Gente, é o que eu quero dizer para vocês, o que eu tenho que dizer é isso, que não são palavras minhas, mas que são palavras que eu também, atitudes que eu também tento colocar em prática. Às vezes a gente tem só que ouvir mesmo, só ficar calado e ouvindo. E naquele momento, não ouvir somente com os ouvidos, mas ouvir de corpo inteiro. Alma, coração, para poder entender o outro. Se colocando no lugar dele. Por isso, se coloque no lugar de seus pais. Porque quem sabe, aos poucos, ele também vai se colocar no seu lugar. Escutar nossos pais com respeito e consideração nos trará relacionamentos mais sólidos e duradouros. Vai chegar um momento, o fruto não se colhe do dia para a noite. A gente planta e a gente tem que regar. E às vezes a gente não consegue nem colher com tanta eficácia. Mas tem que ter paciência e tem que ser regado com amor, com paciência, com o quê? Com respeito, com tranquilidade, para que a gente possa realmente ter esse relacionamento sólido. Bem, meus queridos, tchau para vocês. Fica aí a mensagem, realizem a atividade, né, aí no livro de vocês, reflitam e após assistir a aula, novamente, vai lá onde seus pais, os seus responsáveis, olhem nos olhos dele e diga o quanto eles são especiais e importantes para vocês. Mas diga já, diga hoje, porque ontem já passou e amanhã a gente nem sabe se existe mais. Então, ame agora. Beijo no coração de vocês. Logo, logo nós nos encontraremos.